Amém? Então, o Senhor veio falando disso, sabe? Nesses dias, aquela palavra que eu trouxe sobre Daniel 5, né? Que veio, eu vi no carro agora, a mulher estava falando, Paulinho, que a pregadora estava pregando a mesma palavra de Daniel 5, falando sobre Beltesazar e Daniel. E ela estava falando exatamente aquilo que Deus, nesse tempo, está pesando na balança, né? E é uma palavra, assim, que a gente prega com muito temor, porque isso não é só uma palavra para os outros, é para todos nós, né? Em todos os sentidos, como ele falou, as consequências que ela estava falando, e foi o que Deus falou, as consequências também das buscas da gente, das escolhas, porque ele sabia qual era o Deus que ele estava ali mexendo, né? Querendo usar as coisas consagradas a um Deus que ele viu o pai dele fazendo o que fez, né? E tendo consequências de ter que comer grama, né? De andar sem entendimento, porque ele perdeu o entendimento todinho e andou como um animal, né? Comendo grama, por causa do quê? Do orgulho, da soberba. Você falando da soberba lá do carro, que eu falei, vai falar a palavra. Fala que, né? Então, por causa da soberba, do orgulho, ele não reconhecia, não dava glória a Deus, né? Nabucodonosor. Então ele teve que passar por isso, por esse processo, para ele reconhecer. Pode ver que Daniel acompanhou tudo isso. Daniel já vendo aquilo, tudo, lógico que ele já sabia, né? Antes disso, ele já temia Deus. Tanto é que quando ele fez a estátua lá, ele não se prostrou, né? E os companheiros também não. Então, quer dizer, tudo isso aí a gente sabe que Daniel estava ali acompanhando, ele estava ali, né? Mas na verdade, o que Deus estava falando, isso daí, que tem gente que é assim, tem gente que está mergulhado no espírito. Agora tem gente que não, tem gente que já está, vamos dizer, levando para esse lado. Até hoje ele estava falando disso, ministérios que hoje pregam, mas cheios de orgulho, sabe? Tem um espírito aí atrás disso, que ele falou, não é o Espírito Santo. Então não tem fundamento. E quando não tem fundamento, a coisa vai ruir. Falou que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Então, querendo ou não, a pessoa constrói um império. É como se fosse a Torre de Babel. Só que tava bem legal, né? Porque estavam todo mundo no mesmo, falando a mesma língua, só que não tinha profundidade, não tinha entendimento, não tinha algo ali que era essencial, que era o Espírito Santo ali, dirigindo tudo para ser uma direção de Deus, uma vontade de Deus. Sabe, tudo que a gente faz fora da vontade de Deus, acontece isso, né? Ela rui, né? Então, uma hora ou outra, Deus, quando você está buscando a Deus, Ele vai lá e toca naquilo, aquilo vai cair. Os enganos, as coisas vão ser tiradas da nossa vida. Isso pode ser levado para a nossa vida no cotidiano nosso. Agora, ele estava falando disso, que nesses tempos tem isso, tem muitos ministrando palavras. Gente, o que a gente vê, você passando o dedo, né? Às vezes você vai lá ver, por exemplo, Instagram, tem gente lá querendo ensinar da palavra, não sei o quê. Só que a profundidade daquilo para transformar uma vida, são raros os que têm. Você vai ver que prega, mas aquilo não muda a vida da pessoa. Aí o que acontece? Acontece de formar um povo que nem Deus estava falando. Nabucodonosor, ele criou ali um filho que se tornou a imagem dele, querendo ou não. Então, os ministérios, o povo reflete a sua liderança. E ali a gente vê hoje um povo assim, um povo às vezes que não entende sabe, a seriedade com as coisas de Deus, sabe? Eles também brincam com as coisas consagradas para Deus, que na verdade é a sua própria vida. Você é templo do Espírito, não tem que ficar se contaminando com todas as coisas do mundo, a gente sabe disso. Então, quer dizer, mas eles até sabem por cima. Por isso que fala, a letra mata, mas o espírito vivifica. Ele te traz um entendimento profundo, você entende aquilo ali não é bom. Quando você entende, você não vai querer fazer. Aquilo saiu de dentro de você. Você entendeu porque aquilo te tocou lá dentro. Você fala, isso não é bom para mim. Pode chegar, porque assim, quando a gente não entende, o pessoal pode chegar para você e falar,
Lu, sai desse caminho, Lu. Esse caminho tá legal. Você vai falar, ah, vai pra lá, você cuida da sua vida. Vou arrumar um gatinho pra você cuidar da sua vida. Tem 7 ele, pô, né? Agora, só que o problema, agora quando a gente é tocado, quando a gente viu, experimentou e viu que aquilo não é bom, aquilo sai de dentro da gente, né? Algo mexeu com a gente lá dentro. Então o Espírito Santo ele vem e faz isso. Ele toca lá na raiz do problema e ele tira aquilo de dentro de você. Mas isso tem que ser de acordo com aquilo que você quer. Também você tem. Por que tem o livre-arbítrio? Você tem, o Espírito Santo ele é um cavaleiro, ele nunca vai chegar e vai arrancando algo de você sem você a sua autorização. Você vai falar, eu quero essa mudança. Cristo em mim, eu quero que ele cresça, eu diminua, né? Então tem tudo isso. Agora só que é isso que ele estava falando. Na verdade é isso. Hoje você vê isso, muita gente assim, e brincando com a palavra, acha que, ah não, gente, eu vou dar um ensinamento, vou dar uma coisa. Aquilo não vai acontecer. A palavra vem primeiro para o pregador. Cara, aquilo você vai ser provado naquilo. Por isso que é sério, quando a gente prega uma palavra que é muito pesada, vamos dizer assim, que nem no caso de Deus pesar, de Deus estar pesando as obras, eu, para mim, eu com todo temor faço isso, porque eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor ache as obras de Cristo na minha vida, a justiça dele na minha vida, na nossa vida, no nosso ministério. Porque é isso que eu estava falando para Deus, Senhor. O Senhor olhe para nós e veja a nossa consciência em Cristo, que nos justificou, que nos limpou, que nos lavou, não tem condenações. Então a gente não fica se sentindo condenado quando escuta uma palavra dessa. A gente entende que é um temor de que realmente Deus está de olho na minha vida, de olho na vida de todos. Todos que têm também tocado nos filhos, como ele falou, tocado nos filhos, seja feito o que for com a gente, vai se submeter também a esse peso. E ele estava falando, muitos ministérios, ele falou, construíram ali as suas fortalezas, acham que estão ali os seus impérios, mas ele falou, ele está um ponto de Deus ir lá e tocar o dedinho, e o império todo vai se ruir. Porque ele falou, vai acabar. Ele falou, isso vai passar. Ele falou que está para arrancar muito reino, assim, da mão de homens. Homens achavam que estavam fazendo a obra. Ele falou, estava fazendo, mas não era. Era o seu próprio umbigo, vamos dizer. É o seu próprio reino. Então ele falou, eu vou estar tirando isso aí. Não, e vai entender que não é o meu reino. E o povo vai entender que não é meu reino também. Agora o povo quer seguir, ele falou, já é responsabilidade do povo. O povo perece porque falta o conhecimento. Por isso que eu falo, gente, por isso que nem tudo que a gente vê, que a gente escuta, a gente que nem um passarinho com a boquinha aberta lá, ó. Sabe, pegando tudo. Você tem que pegar a visão que Deus tem te dado, né? E isso é a realidade, porque querendo ou não, se você hoje está aqui sendo ministrado, eu estou falando de graça para vocês. Aí você vai lá para a lei e fica lá de novo na lei. Sabe o que acontece quando você entra na lei? Morte. Porque diz lá, a lei ela mata. Porque querendo ou não, você vai cair nisso. Ah, eu tenho que ser perfeito. Ah, o erro sempre. Ah, não, porque eu tenho que ser perfeito, senão as coisas não vão dar certo na minha vida. Só que Jesus, aí você está cancelando também a graça de Deus. Porque querendo ou não, você é livre do pecado. Você é livre das condenações. A graça te fez livre. Mas é através de Jesus que você é justificado, não é você. Sua justiça própria, ela não conta. As suas obras diante dele passa de nada. Agora, as obras de Jesus na sua vida faz toda a diferença. Essas vão te levar para a eternidade. E é o que? O Espírito Santo vai produzir essas obras em você, que é o fruto do Espírito. Ele vai produzir um fruto em você. Esse fruto só vem através do Espírito Santo, né? Que a gente sabe que o fruto do Espírito, né, tem várias vertentes, mansidão, né, paz, alegria no Espírito e tudo mais, né? Mas eu digo assim, esse fruto, só quem produz é o Espírito Santo, não é nós. Então ele estava falando disso. E ele está chamando como naquele tempo ainda, um povo, hoje ele tem despertado, ele já começou isso já lá atrás, a despertar um povo para intimidade com ele,
Qual é o lugar onde você tem que se abastecer? Ah, eu vou na igreja, eu vou. O mover, é o mover. É que nem ontem lembrou lá na palavra, ó, o tanque de Betesda estava lá, né, o paralítico lá, e ele ficava lá esperando o movimento das águas. Tem gente que, Deus já falou isso para mim, ó, uma palavra que ele deu há anos atrás, fica esperando o movimento. Tá vendo o movimento, tá lá dentro. O anjo está lá movimentando. Tem muitos que vai assim, ah, um anjo moveu lá. Lá tá movendo lá naquela igreja, vou lá. Tá movendo lá na outra igreja, estou lá. Só que, sabe, quem na verdade recebeu de Jesus e teve um encontro com ele, vai querer receber dele sempre. Porque quando ele né, recebeu dele, ele reconheceu, né, ele ali. Então, quer dizer, você vai querer também, vamos dizer, sempre receber de Jesus e não do anjo lá. Ele não ficou mais esperando o anjo, ele recebeu e pronto, né? Aquilo tudo perde o valor quando Jesus chega, gente. É um milagre, vamos dizer, aquele que é o autor, o consumador de sua fé, o seu milagre, tudo que você precisa é Jesus, não é você ficar esperando homens trazer direções para sua vida. E eu vejo isso muito hoje na igreja. As pessoas ficam sentadas no banco, ficam esperando. Algo que tem que ser profundo, aonde? Você, sua decisão. Quando entrar no seu quarto, fecha a tua porta, fala com seu pai no secreto. É esse o lugar aonde você vai se abastecer de tudo. Que nem você recebeu lá uma unção. Recebeu. Lá no mover, lá naquela. Só que você vai manter aquilo lá na sua busca todos os dias. Ele vai te dar entendimento das coisas, ele vai te trazer, abrir. Naquele lugar é um lugar onde ele abre os céus ali e começa a falar com você e levar você a uma realidade que você não está acostumado. Por quê? Porque você não está diante dos homens, como ele disse aqui embaixo. Se você vê embaixo, ele fala, para não ficar igual os gentios ficam lá orando nas praças, falando, né? Os fariseus, né? Que falavam alto nas praças, orava alto para todo mundo ver. Não, faz lá no secreto. Agora, quanta gente que a gente via falando disso, do secreto, mas não tinha secreto nenhum. A pessoa nem orava com Deus direito. Eu acredito que tem muita gente que faz isso. Recebe uma pregação, por exemplo. Eu sei porque a gente, quando começa a buscar a palavra, acontece isso. Você começa a buscar Deus, você recebe uma palavra, você já para. Você já vai lá buscar outra coisa, você já vai lá, vou estudar isso aí. Deus está falando. Aí você já. Não, você tem que continuar. Você tem que continuar, por quê? Porque o que você recebe lá, ele falou, a sua recompensa vai ser diante dos homens, ele vai trazer você. Aqui ele vai trazer. Agora, e para você também lá fora, na sua vida. Querendo ou não, a sua paz interior, todas as coisas que você precisa para você resolver os seus problemas diários, tá aí. Se você não tiver essa paz, vem qualquer um e rouba ela, sabe? Eu falo, eu passei, olha, eu tenho experiência nisso, gente. De passar por as piores pressões psicológicas. E eu falo para vocês, a gente consegue passar e não perder a sua paz por dentro. Por mais que o seu corpo, como diz a palavra, está se corrompendo, quase você está querendo pegar pelo pescoço. Mas você segura, porque lá dentro tem uma paz dentro de você que fala. E uma voz que fala dentro de você e fala: segura aí. Segura aí porque eu vou resolver. Aí você engole tudo, fica quietinho, vai lá falar com teu pai. E ele fala ainda, quando você chega depois dessa situação, ele fala para você, vai lá pro seu quarto, vamos lá no quarto, vamos conversar. Porque é lá que a gente vai resolver esse problema. Porque é ele que vai resolver, não é você. Então, tem coisas que é assim, e todas as coisas na nossa vida é desse jeito. Se você for resolver na ira, ele fala, o poder de Deus não age. Então, você tem que realmente ter sabedoria para lidar com todas as coisas. Nós não estamos lidando com coisas naturais, são coisas sobrenaturais. Então, você tem que entender. De repente, você está um passo a romper algo. Ali Deus está para trazer algo na sua vida, de honra, alguma coisa, e você atrapalhou tudo. Você enfiou os pés pelas mãos e deu tudo errado. Não, a gente não está aí para fazer isso. Por isso que Daniel ficava ali, ó, no cantinho dele. Ele ficou todo aquele período ali quietinho, até ser chamado lá, ele foi lá. Deus fez a rainha lembrar dele, ele foi lá. E ele era um desses que ficava mergulhado no secreto. Ele ficava o tempo todo ali, ó,
sabe, invocando o Senhor e Deus ali anunciando coisas grandes e tremendas para ele. Como diz também em 2 Coríntios 2, 9 e 10, que diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Quem quer estar, então, sabe, mergulhando nas profundezas de Deus, tem que mergulhar no Espírito Santo. É um rio, sabe? Ele também se refere ao Espírito Santo como um rio, aonde a gente mergulha e a gente ali vai se afogando a tal ponto de que você não tem mais a sua vida, mas Cristo começa a viver em você. É esse o ponto que a gente tem que chegar. Um ponto de morrer para nós mesmos, sabe? Porque a nossa vontade não tem que ser feita, tem que ser a vontade do Pai. Se você vê também Mateus 6, ainda abaixo, ele vai lá ensinar a orar. Quando ele começa a falar, seja feita a tua vontade. Né? Ele não fala isso no Pai Nosso? Então, que ele está ensinando como orar. A gente não tem que querer fazer a nossa vontade, a vontade do Pai. O problema é que a gente quer que ela sabe, ela se adeque à nossa vontade. Tem que ser igual a nossa. Se não for igual a nossa, não está bom. Só que Deus tem uma forma diferente de agir da nossa. E às vezes a gente fica se debatendo com Deus em certas coisas que Ele está ali, Ele está tentando remover da sua vida, você está lá, insistindo. Ele fala, então, Ele deixa. Chega uma hora que Ele deixa. Porque a gente, ser humano, a gente está falando. A gente fala, fala, fala. A pessoa não escuta falar. A gente fala, ih, larguei de mão. Deus faz, Deus, Ele deixa caminhar. Deixa caminhar. Ele vai cercando todas as. Você ainda está na vontade, sabe? Buscando ele está lhe cercando todo lado, está tentando te abrir os olhos. Mas senão ele vai caminhar com você. Ele vai te ajudar. Mesmo assim, se você clamar no meio do caminho, ele vai te ajudar. Mas eu falo, o problema é esse, a gente aceitar a vontade do Pai. A gente não quer realmente essa vontade real. Mas ele tem falado, eu tenho chamado homens desse jeito, que tem um altar pré-estabelecido de verdade. Porque Deus começou aqui falando nesse ministério sobre o quê? Sobre o altar. Então, graças a Deus, hoje a gente já vê sinais, graças a Deus, de que tem um altar já estabelecido. Tem sacrifício já consciente. Tem sacrifício, falo, sacrifício que eu digo assim, hoje com entendimento racional. Você já tem a sua entrega, sua obediência. Todos aqui têm a sua obediência e a gente tem muita obediência que é conhecida entre os homens. A gente conhece a obediência de cada um, graças a Deus. Vocês são uma bênção, todos aqui, né, nesse sentido. E agora, todas as obras estão diante dele. Ele, nesses tempos, ele está falando. Agora, tem coisas de cada um de nós que é só ele que conhece. Então, ele fala, aquilo que ele quer te corrigir, então hoje já seja inteligente, seja prudente e já fala, Senhor, tira, me ajuda, né? Não, ele não veio te condenar, ele veio te salvar. Então, todas as vezes que ele fala algo é para te salvar, para te levar a um nível maior. Porque, querendo ou não, se esse Beltesazar tivesse entendido, ele tivesse visto o exemplo do pai, ele não tinha tocado em algo santo, usando algo santo para profanar, né, algo santo. Ele teria ali uma postura diferente, ele ia falar, não, peraí, meu pai fez, meu pai, ele, querendo ou não, ele passou por cima da glória de Deus. E todas as vezes que a pessoa começa a ser assim, ela perde o entendimento mesmo, né? Ela começa a ir pelo próprio entendimento dela, né? Aí é a mesma coisa. Então ele não raciocinou na hora. Ele só quis ali agradar homens. A gente não tem que ter essa postura. O nosso intuito nessa terra é agradar a Deus. Por isso que eu falo, às vezes tem certas atitudes que eu mesmo tomo, tem hora que eu mesmo olho para mim e falo, oh meu Deus, por que eu estou tomando essas atitudes? Sou boba. Ele fala, não, filha, é porque você tem que buscar sabedoria em mim. E às vezes nem as pessoas de fora entendem, porque é coisas assim que se eu busco tudo nele, porque eu sei que nem eu falei, se algo eu fizer pisar errado, não é só a minha vida, eu tenho um ministério. O ministério tem o reino dele, uma responsabilidade com vidas, que não é só vocês agora, tem vidas que vão vir. Tem vidas que eu ministro que não estão aqui.
Glória a Deus. Deus tem aberto gente de fora até. Nossa, fiquei feliz esses dias. Estou indo até para a Suíça já. A palavra de Deus, o ministério já está chegando lá. Falei, ó, a gente já está indo para as nações, hein? Falei, pelo menos por áudio a gente já está orando. Então, então a gente fica feliz com isso. Então Deus é fiel. A gente tem que ele falou, o importante é isso, você ter essa visão e não perder e perseverar como Daniel perseverou em oração. E nesse tempo Deus tem chamado a igreja para isso, gente. Por isso que ele tem falado tanto de levantar intercessor. Intercessor. Nessa época tem tanta gente perdida, tanta gente aí que está precisando de uma direção de Deus por causa de vida financeira, por causa de vida familiar. Como o diabo tem falado, olha, Deus tem avisado para a gente aqui, família, importância da família, como ele tem trabalhado nessas áreas querendo destruir família, né? Então, trazendo preocupação para o povo, trazendo crise de ansiedade. Nossa, o que a gente vê hoje em dia de gente com essa coisa toda, né? Então, isso falta, por isso que eu falei, a paz não tem preço, né? Não tem preço, é uma coisa assim, é imprescindível para a nossa vida. Mas só quem conhece mesmo, vamos dizer, o verdadeiro valor dela foi Jesus, que nos deu essa coisa que é tão valorosa, né, essa paz. Então, ele disse isso. Deixa eu ver aqui se eu vou ler essa parte aqui. Não. Então, mas é isso, sabe? Eu quero que agora vocês, né, a gente vai adorar a Deus e com consciência você fala isso para ele, Senhor, eu quero mergulhar nas profundezas do Senhor. Eu não quero ser uma pessoa natural, eu quero ser luz, assim como o Senhor, ali naquele momento, onde estava ali Daniel sendo levantado, exaltado, estava ali também como, ali sendo destituído um reinado. Porque querendo ou não, Belsazar foi ali, acabou o reinado dele. Foi passado a vez. E Deus, nesse tempo, Ele está querendo levantar você. Ele está querendo levantar você como luz nessa terra. Para você fazer a diferença. Sabe? Por isso que Ele tem nos cobrado tanto nesse ministério. Parece isso, né? Deus cobrou posicionamento. Deus cobra, é, vamos dizer, posturas e tudo mais, porque integridade, que nem Ele tem falado. Porque, querendo ou não, Ele quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Que a gente seja esses, não é? A gente não é os perfeitos, não é os melhores que todo mundo, de jeito nenhum. É um coração manso e humilde que a gente quer, igual Jesus. Jesus, ele sabia andar com todas as pessoas, ele amava as pessoas, mas ele não compactuava com o pecado delas. E ele estava ali para estender a mão para elas, todas elas, para tirar daquela vida. Elas se sentiam constrangidas com a presença, a santidade dele. Ele ainda faz isso através de você. Sabe, se de cada um de nós, quando a gente se abre para isso, quando a gente entende, eu não sou melhor que ninguém, mas é aquele negócio, você vai lá pro meio deles para fazer a diferença. Às vezes você não precisa nem falar nada, só a sua presença. Aquilo que você tem vencido, as suas batalhas diárias, um testemunhozinho seu, que você acha que não é nada, muda uma vida, transforma uma história. Porque naquele dia a pessoa estava precisando ouvir aquela palavra. Saber receber aquilo que você achou que era tão pequenininho para você, né? Então, que você seja essa pessoa e entendendo isso, que Deus hoje está querendo levantar os pequenos, gente. Ele já liberou essa palavra há anos e esse, sabe, está chegando esse tempo, esse é o tempo de Deus levantar aqueles que são pequenos, aqueles que se acham nada, como ele falou. E ele ali, sabe, fazendo, vamos dizer, colocando graça aos corações, lembrando do nome, fazendo de tudo que nem ele fez lá, para que os filhos se destacassem. Daniel se destacou, José se destacou e tantos outros se destacaram, sabe? Mas a importância de buscar a direção dele. Ele está lembrando aqui também de Davi. Não se esqueça, Davi não dava um passo sem ir na direção de Deus. Ele se desfazia das suas vestes reais para entrar na presença. Essa era a diferença. Essa é a diferença daqueles que estão mergulhados no secreto. Eles são mansos e humildes de coração. Eles são humildes porque eles sabem reconhecer que a vida deles veio da mão de Deus,
Tudo está no domínio dele. Ele é o que levanta, é ele que abate. Então é ele que trata com todas as coisas, é ele que vai, sabe, que nem ele falou, minha vingança, né? Então a justiça é dele, tudo pertence a ele. É ele que vai fazer. A gente só não tem que andar preocupado com as coisas dessa terra, buscar o reino e a justiça dele. O resto ele vai acrescentar na nossa vida. Ele sempre vai nos lembrar dessa palavra. Vai ficar bem batida na nossa mente essa palavra? Vai. Até a gente entender isso tudo. Até você entender o que é o reino e a justiça dele. Como ele falou, aqueles que deixam reinar primeiro dentro deles. Daniel fez isso. Ele era um desses. Que ele ia resolver todas as questões e ainda, tanto que quando você entra na presença de Deus nessa profundidade, você não vai estar mais preocupado com as suas coisas. Ele já estava preocupado com os reinos que ia vir. Daniel começou a viajar nos reinos que ia vir, coisas que ele nem precisava entender. Mas ele estava mergulhado naquilo. Enquanto ele estava naquilo, Deus. Engraçado, né? Por isso que fala que mergulhar no Espírito, orar em línguas, acelera o tempo, acelera as coisas na sua vida. Porque querendo ou não, nessa hora, ele mergulhado no sobrenatural, Deus tira ele um pouquinho. Quando ele chega lá, tem um contato com aquilo lá que para eles ali estava entendendo nada, que estava acontecendo aquela mão escrevendo aquelas palavras, ele já, na hora, já teve um entendimento. Por quê? Porque ele vivia naquele mundo, era o mundo dele sendo trazido à realidade. Entendeu? Então Deus faz isso. Né? Ele quer essas pessoas, despertar essas pessoas no espírito. Também outra passagem que ele lembrou também foi sobre quando foi até ele aquele homem, chegou nele e falou para ele, ó, como que pode nascer de novo? Aí ele fala, não, tem que entrar no ventre da mãe de novo, não sei o que. Ele falava, não, mas você só vai entender se você nascer do Espírito, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito, como ele falou, só vai entender se Deus, se o Espírito de Deus vier te revelar. Por isso que a gente tem que nascer do Espírito, né? Então, por isso que na hora ele tentou até explicar para ele, mas ele falou, mas se você não tiver o entendimento do Espírito, você não vai entender. Então, tem coisas que só homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que vai conseguir te ensinar. Vai conseguir dirigir a tua vida de verdade. Te ajudar. Dirigir, quem vai dirigir é Jesus, e é ali no secreto que você vai encontrar aquele que guia a tua vida, que é o Espírito Santo. Você tem que ser guiado. Se você começar a depender só de homens, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai parar porque o homem, uma hora te aprova, outra hora te desaprova. Você vai parar toda hora. Então a gente não pode ser parado. Amém? A gente tem que prosseguir porque a gente tem um alvo. E esse alvo, a vontade dele nunca pode ser parado na nossa vida. Né? Amém? Mas vamos orar agora. Vamos buscar, vamos adorar, né? Buscar a presença do Pai.